Apocalipse 2,18. Vamos lá, queridos. Olha só, meus amados. E ao anjo da igreja de Tiátira, escreve: isto diz o Filho de Deus. Então, olha só, meus amados, todas as cartas para as igrejas, quem estava falando e dirigindo era o Filho de Deus, era Jesus. Né? Então, o Apocalipse, a carta, né, o livro do Apocalipse, ele foi inspirado por Jesus, escrito por João, né, que ele recebeu na ilha de Patmos. E aí vai dizer aqui, ó: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao latão reluzente. Quer dizer, olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao latão reluzente. E o versículo 19 diz aqui, ó: eu conheço as tuas obras. Meus amados, nós vamos ver aqui, ó, que essa igreja de Tiátira, né, ou Tiatira, como diz, era uma das igrejas talvez mais completas e desenvolvidas. Uma igreja completa e uma igreja desenvolvida. Olha só, eu conheço as tuas obras. Então era uma igreja, irmãos, que tinha obra. Amém? Às vezes a gente vê as pessoas falando assim: nós não seremos salvos pelas obras. O Apocalipse não ensina dessa maneira. Até porque lá no Apocalipse, né, salvo engano, capítulo 8, vai falar que sobre o juízo, deixa eu pegar aqui, ó, para não ficar nas minhas palavras, deixa eu pegar aqui, ó, que fala sobre o dano da segunda morte, né? Que a igreja de Esmirna, olha só, é o Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Coloca ali para a gente, o 20, 14. Olha só, seria até um pouquinho antes aqui, ó, que ali vai falar sobre a segunda morte, mas olha só, irmãos, as obras, elas são importantes, o juízo final. Capítulo 20, versículo 12. 20, 12, diz assim, ó: e vi os mortos, grandes e pequenos, isso aqui é no dia do juízo, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Então, olha só, no dia do juízo não vai ter só o livro da vida, vão ter os livros. E o que vai estar escrito nesse livro aqui, ó? Abriram-se os livros, né? E abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas onde? Nos livros. Continue ali, ó. O que vai dizer aqui, ó? Segundo as suas obras. Então existe um livro que registra todas as nossas obras. Isso é importante, irmãos. Amém? Às vezes a gente vê até pregadores na internet dizendo que não precisa ter obras. Claro que tem. Claro que tem que ter obras. E nós temos que tomar cuidado com esses pregadores que vão surgir na internet. Não estou falando mal de pregador nenhum. Mas olha só, irmãos. Esses dias mandaram para mim uma mensagem até no meu Instagram, falando que a expressão "tá amarrado" não pode ser usada na igreja. Alguém já viu esse vídeo? E o vídeo viralizou. Uma menina lá que é influencer, não sei o que ela é, eu acho que ela é influenciadora, ela colocou assim, ó: se você fala "tá amarrado" na sua igreja, você precisa ouvir isso. E aí ela faz lá um argumento, não, porque nas religiões de origem afro, eles usam esse termo, e quando você fala a palavra "tá amarrado", você está atraindo esses espíritos para a sua vida. Uma influenciadora, irmãos. Você veio o vídeo viralizando, e crente duvidando, o pessoal começou a mandar para mim: pastor, e aí o que eu faço? Eu falei: esquece o que ela está falando. Jesus ensinou que tem que amarrar o valente. Amém? Jesus disse que quando entra na casa do valente, né, é sem primeiro manietá-lo. O que significa a palavra manietar? Amarrar. Então a expressão que nós usamos, "está amarrado" na igreja, não é da religião de origem afro, né? Não, é porque Jesus ensina que tem que amarrar o valente. Quem está entendendo isso?
Amém? Então, falar tá amarrado não tem nada a ver com a religião deles lá. É coisa da Bíblia, diga a glória a Deus. Mas nós temos que tomar cuidado, irmãos. Porque às vezes vão surgindo doutrinadores, influenciadores na internet, que vão ensinando coisas que a Bíblia não diz. Não, porque não tem que ter obras, mas existe o livro das obras, estão registradas. É igual um caso, né? Vou pegar um exemplo aqui, ó. O rapaz que infelizmente morreu por um procedimento de peeling de fenol. Alguém viu isso? Quem viu isso? Não é? Esse rapaz, ele morreu. Quem fez o procedimento nele? Foi uma médica? Sim ou não? Foi uma influenciadora. Que situação, né? Ela é influenciadora. E onde que ela aprendeu a fazer o curso? Na Inter. Então, olha só, nem tudo aquilo que os influenciadores dizem, fazem, de fato é a realidade, é a verdade. Assim como surgem influenciadores que fazem procedimentos estéticos sem ter, né, a qualificação necessária para aquilo, vão surgindo influenciadores que vão tentar ensinar a palavra de Deus, né, a teologia e por aí vai, contestando o que está escrito. Então, voltando aqui, ó, ele estava dizendo: conheço as tuas obras, no Apocalipse lá, 2,18, né? Conheço as tuas obras. Que mais? E o teu amor. Apocalipse 2, 2,19, perdão. Conheço as tuas obras e o teu amor. Olha só, irmãos. Lembra da igreja de Éfeso? O que bateu na trave na igreja de Éfeso? Era uma igreja muito avançada, era uma igreja que sofria, que tinha paciência, que amava em parte. Amava em parte. E o que Deus fala para a igreja de Éfeso? Tenho, porém, contra ti uma coisa. Irmão, quando Deus fala uma coisa, não é uma coisinha, é uma coisona, diga a glória a Deus. É a mesma coisa o jovem rico, falta-te uma coisa, mas não era uma coisinha que faltava para ele, não é? Era uma coisona. O que Deus tinha contra aquela igreja de Éfeso? Tenho, porém, contra ti uma coisa, que deixaste o quê? O teu primeiro amor. Era uma igreja que amava, mas não praticava o quê? O primeiro. E qual que é o primeiro amor? Qual que é o primeiro amor? Amar a Deus sobre todas? Amar a Deus sobre todas as coisas. Está na Bíblia ou está amarrado? Oi? Está na Bíblia ou está amarrado? Está amarrado. Acha escrito assim na Bíblia. Você não vai achar na Bíblia isso. Mas você vai achar assim: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, vamos lá, toda a tua alma, que mais? Toda a tua força, todo o teu. Esse é o primeiro amor, é o primeiro mandamento. Então era uma igreja que praticava o segundo mandamento, eles amavam o próximo, faziam assistencialismo. Isso é a igreja de Éfeso, que tinha paciência, que sofria. A Bíblia diz que o amor é paciente, o amor sofre todas as coisas. Era uma igreja que vivia o amor em parte, que era o segundo amor, o segundo mandamento, mas o primeiro amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas, eles não estavam praticando. Agora, diferente da igreja de Tiátira, ele fala assim: eu conheço as tuas obras e eu conheço teu amor. Repare que Deus não questiona o amor deles. Então, era assim uma igreja que amava Deus acima de todas as coisas, no modo geral, né? Amava Deus com todo o coração, toda a alma, toda a força, todo entendimento, e era uma igreja que amava o próximo como a si mesmo. Quem está entendendo isso? Amém? Deus conhecia o amor deles. No quesito do amor, eles também foram aprovados. No quesito das obras, também foram aprovados. Então, olha que igreja evoluída. Olha que igreja madura, irmãos. Amém? Isso é importante. Uma igreja que vence nessa terra, ela tem que ter obras. E ele está falando ali, ó, conheço as tuas obras. Não é? As obras, meus amados, elas são como que eu posso dizer? As obras são o resultado da nossa fé.
Abraão tinha fé. O Tiago diz: bem vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi o quê? Aperfeiçoada. Então Abraão tinha fé, e a fé dele fazia com que ele também tivesse obras. Então era uma igreja de fé. Conheço as tuas obras, que mais? E o teu amor, aleluia. Olha que tremendo isso, irmãos. O teu serviço. Nós somos chamados para ser servos. Amém? O maior é aquele que serve a todos. No reino de Deus é assim. Então era uma igreja que estava ali para servir. Isso é importante, irmãos. Quando você serve, você vai ser servido. Casamento, família, na vida é assim. Você quer crescer na vida, você tem que servir as pessoas. Amém? Você tem que, é como o pessoal fala, né? Você tem que agregar valor. Não é? Você tem que agregar valor, agregar conhecimento. Aquilo que você faz tem que trazer valor para as pessoas. Às vezes as pessoas não prosperam porque elas estão trabalhando para si mesmas, elas querem valor para elas. Mas aquilo que elas fazem não gera valor para as outras pessoas não vão aderir. Mas quando você começa a servir, gerar valor, gerar conhecimento, gerar crescimento, as pessoas que estão ao seu lado vão crescer e você cresce junto. Quem está entendendo isso? Então era uma igreja que servia, né? O teu serviço, isso é importante, isso é muito importante. Jesus, irmãos, Jesus veio a esse mundo para servir a humanidade. Jesus veio a esse mundo para servir a humanidade. Ele se curvou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim como ele serviu, ele nos deu exemplo. Amém? Ele nos deu exemplo. Então o maior no reino de Deus é aquele que serve. E essa igreja talvez era uma das maiores igrejas. Uma das maiores igrejas do Apocalipse, podemos dizer aqui, ó. Porque era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que tinha o amor, e o amor não foi contestado por Deus, de fato. Deus era o primeiro na vida deles, amavam o próximo, serviço. E o serviço, meus amados, não é só no que diz respeito à comunidade, às pessoas, servir a Deus. Amém? Ser servo e serva de Deus. E às vezes, para a gente poder fazer a vontade de Deus, nós temos que abrir mão de muita coisa. Abrir mão de sonhos, de projetos, às vezes do sono, que Deus vai levantar você na madrugada para orar por alguém. Não é verdade? A gente abre mão da nossa vida. Jesus disse que aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas aquele que estiver disposto a perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, vai salvar. Quem está entendendo isso? Amém? Quer dizer, isso é serviço, é servir. E ele vai dizendo mais lá, ó, o teu serviço e a tua fé. Era uma igreja que professava uma fé, não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a tua paciência. Então, repare como que essa igreja era completa. Uma igreja de fé, de obras, de paciência. Irmãos, paciência faz você alcançar a bênção. Amém? Jesus disse: na vossa paciência, possuí a vossa alma. Amém? Mas a pessoa está perdendo o controle da alma. O salmista não dizia: aquieta, ó minha alma. Mas a pessoa está com uma agitação interna, uma agitação na alma. O que está faltando para ela? Paciência. Na vossa paciência, possuí a vossa alma. Então a paciência é necessária, é importante. Amém? Para você ter controle da sua alma e para você também alcançar as bênçãos e as promessas. Hebreus capítulo 11, versículo 36. Coloca ali para a gente. Hebreus 11, 36. Olha como que a paciência é importante, irmãos. Perdão, 10, 36. 10, 36. Olha lá. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, o que vai acontecer com você?
possais alcançar a promessa. Repita assim comigo: toda pessoa paciente que faz a vontade de Deus alcança a promessa. Isso é um fato, irmãos. Amém? Você vê alguém, né, alcançando a promessa, recebendo uma promoção, uma bênção, uma resposta de oração. Estude a característica daquela pessoa: paciência e obediência. Amém? Paciência e obediência. Quer dizer, paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, ela alcança a promessa. Então era uma igreja que vivia as promessas. E se você é uma pessoa paciente, você vai viver as promessas. Amém? As promessas vão se cumprir. Então, nós temos que controlar a nossa alma, não é? A Bíblia diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Então, apresenta para Deus. E olha que tremendo, tem mais sobre essa igreja, irmãos. Olha que igreja abençoada. A tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha que igreja evoluída, e eu entendo aqui, meus amados, uma igreja desenvolvida. Por quê? Porque é uma igreja que começou bem, começou com obras, mas as últimas obras daquela igreja eram maiores do que as primeiras. Então eles foram crescendo em fé, em amor, em paciência, em obras. Amém? Isso é importante, irmãos. Abraão é o exemplo disso. A vida de fé é assim, irmãos. É o que eu ensino. A vida de fé é um caminho sem volta. E é um caminho progressivo. Você tem que crescer na fé. Você tem que examinar como que está a sua fé hoje. A minha fé hoje tem que estar melhor do que ontem. Quem está entendendo isso? Não é só questão de não enfraquecer na fé. Abraão, ele não enfraqueceu. Deixa marcado aí, é Romanos 4. Vamos lá. Olha que tremendo isso, meus amados. Romanos capítulo 4. Por que Abraão não enfraqueceu na fé? É o que diz ali, ó, o versículo 18. Vou pegar o 18. O qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Olha só, Abraão não tinha esperança, não tinha expectativa. O tempo ia passando, ele estava ficando velho, Sara estava velha. Quer dizer, mas Abraão acreditou contra a esperança. Por quê? Por causa de uma palavra. Amém? A palavra de Deus nos faz viver aquilo que as circunstâncias, que a situação está dizendo que não dá para viver. Quem está entendendo isso? Então Abraão, ele acredita que vai viver a promessa não pela circunstância, mas por causa de uma palavra. E aí diz aqui o texto, ó, e não enfraqueceu na fé. O que significa isso? Abraão não perdeu força. E não perdeu força. O natural do ser humano é o quê? Vai envelhecendo e vai ficando cada vez mais fraquinho, é ou não é? As pernas vão enfraquecendo, né? Aí o vovô já não consegue nem andar direito, quando vê está tropeçando, está caindo. Por isso que é bom você fazer atividade física e fortalecer as suas pernas, né? Alguns médicos dizem que quando a pessoa está para morrer, uma das primeiras coisas que ela vai perder na força é das pernas. Até o animalzinho, quem já viu o animalzinho quando está preso a morrer? Ele vai ficando fraquinho das pernas. Então você tem que procurar esse exercício aí, exercitar. Mas voltando aqui, ó, Abraão não enfraqueceu. Mas por que Abraão não enfraqueceu? Por que ele não perdeu força? Diz ali, ó, nem atentou para o seu corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não enfraqueceu porque não olhou para a circunstância. Ok, pastor, minha fé está boa, glórias a Deus. Só que tem coisas que você só vai alcançar na sua vida quando a sua fé se tornar maior do que ela é hoje.
Pastor, eu estou há 10 anos, eu estou há 20 anos na igreja e glórias a Deus, eu não tenho perdido força, eu tenho mantido a minha fé no mesmo nível. Mas se você quer experimentar coisas maiores, a sua fé vai precisar subir de nível. Amém? Então Abraão, com 90 anos, ele não perde força, ele não perde fé, só que tem um porém. Além de não perder força, de não perder fé, ele fica ainda mais forte. Então Abraão nos dá o exemplo do que é uma pessoa envelhecer, se tornando cada vez mais forte. Em outras palavras, as obras de Abraão no final da sua vida foram maiores do que as primeiras. Depois de Abraão ter o seu filho amado, o filho Isaque, com quase 100 anos, né? Passa ali, Abraão está com lá os seus 100 e poucos anos, Deus aparece e fala assim: Abraão, você vai oferecer o teu filho para mim. E o que Abraão faz? Ele vai lá e oferece. Quer dizer, a obra de Abraão do final foi ainda maior do que ele começou. No começo da trajetória de Abraão, ele teve que renunciar pai e mãe. Ele deixou pai, mãe, família para seguir, ele deixou. Só que no final da vida, ele teve que estar disposto a renunciar ao que ele procurou por toda a vida dele, irmãos. Quem está entendendo isso? O que ele procurou por toda a vida dele. Ele tanto sonhou com aquele filho, quando ele chega em 100 anos, o filho nasce. Com 100 e poucos anos, Deus vai lá e pede o filho para ele. E o Abraão vai lá e oferece para Deus. Então a gente vê o Abraão no final da sua vida entregando o único filho dele. Claro que Deus não sacrificou o filho dele. Deus só estava provando o quê? O coração de... Mas entenda bem, o Abraão do início não estava apto para ser pai das nações, porque a fé dele ainda era inferior. Mas o Abraão do final, quando ele está disposto a oferecer o seu maior tesouro, quando ele faz aquilo, ele se torna o pai das nações. Então tem bênçãos que você só vai conseguir quando a sua fé crescer. Quem está entendendo isso? Quando a sua fé desenvolver, e é o que acontece com Abraão. Ele não enfraquece, ele não perde força, e glórias a Deus por isso. O versículo 20, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Olha lá, mas foi o que, igreja? Fortificado aonde? Na fé, dando glórias a Deus. Então Abraão, além de não perder força, ele foi fortificado na fé, foi se tornando mais forte. Amém? Então, se você é um crente que tem promessa de Deus na sua vida, e você tem promessa, Deus tem promessa para você, tem ou não tem? Verifique como está a sua fé. Se a tua fé estiver fazendo assim, ó, continue. Amém? Você vai chegar, a promessa vai acontecer. Agora, se a sua fé está assim, não continue. A não ser que tu seja o amostradinho, né? Aí vem o pânico e fala, continue. Eu gosto é assim. Quem está entendendo isso? Quer dizer, você só continua se a sua fé está crescendo. Você vai chegar lá, diga glória a Deus. Mas se a sua fé está linear, ou em declínio, muda isso o quanto antes. Amém? Repita assim comigo, que as minhas últimas obras sejam maiores do que as primeiras. É assim. Amém? É assim que tem que ser. Voltando lá em Apocalipse. Ele diz que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Ótimo, irmãos. Olha que igreja. Igreja perfeita. Amém? Amém? Não. Não existe igreja perfeita, irmão. Nem essa igreja. Uma igreja quase perfeita, é ou não é? Passou na prova das obras, passou na prova do amor, que é uma das provas mais difíceis, né? Quando Deus pesa os amores.
Quem está entendendo isso? Passou na prova do serviço? Passou na prova da fé? Passou na prova da paciência? Passou na prova das obras, que as últimas obras eram maiores do que as primeiras? E mesmo assim não era uma igreja perfeita, irmãos. Por quê? Porque não existe igreja perfeita nessa terra. Não existe. A igreja está aqui em aperfeiçoamento. Perfeição só no céu. Quem está entendendo isso? Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, coisas Deus vai trabalhar na nossa vida, até mesmo nas igrejas mais maduras, até mesmo naquelas pessoas que são mais maduras na fé. Amém? E olha só, onde que estava o erro aqui dessa igreja? Versículo 20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel. Cuidado, irmãos, com aqueles que se dizem profetas. Cuidado. E está dizendo ali, ó, Jezabel, mulher que se diz o quê? Profetiza. Olha aqui para o pastor Helder, tem gente que se diz, mas não é. Porque só quem pode levantar um profeta é Deus. Samuel foi levantado como profeta do Senhor. E a Bíblia diz que todo Israel, desde Dan até Berseba, entendeu que Samuel foi levantado como profeta do Senhor. Por quê? Porque nenhuma das palavras de Samuel Deus deixava cair. Samuel ia lá e profetizava e Deus honrava. Amém? Mas Jezabel se intitulava profetisa e não era. E às vezes acontece, irmãos. Às vezes o inimigo envia pessoas infiltradas no meio da igreja, carregando título de profeta, mas a pessoa não está ali para profetizar. A pessoa está ali para fazer alguém tropeçar, cair, perder a fé, perder a salvação. O diabo faz isso, irmãos. Cuidado, hein? Repito, né? Hoje, com o advento da internet, aparece muita coisa. Esses dias eu vi um outro influenciador que era da magia alta, pesada, um cabeludão lá, não sei se alguém viu isso aí. E o homem está falando igualzinho crente. Alguém viu isso? Não vou citar nomes aqui. Mas o homem está falando igualzinho crente. Não, pessoal, porque olha, eu acredito em Deus, etc e tal. Cuidado, hein? Não estou julgando aqui, mas a gente tem que tomar cuidado. E eu vi um monte de crente influenciador comentando, reagindo aos vídeos. Não, pessoal, olha que transformação. A gente tem que tomar cuidado. A Bíblia diz que nós não podemos ser precipitados para colocar a mão. Não imponhas a mão precipitadamente dizendo que é santo. Tem que ser provado. Se o cidadão se converter de verdade, aleluia, que seja uma bênção. Amém? Mas a Bíblia alerta que existem pessoas que se infiltram no meio da igreja, não para profetizar, mas para matar. Repita assim comigo: a mulher que se dizia profetiza, matava os profetas. Cuidado, hein? Ô pastor Helder, o que é isso? Eu mostro para você na Bíblia. 2 Reis, capítulo 9, versículo 7. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de quem? Então a mulher que se dizia profetiza matava os profetas. Cuidado, hein? Olha para quem está ao seu lado e fala assim: cuidado com os infiltrados. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mulher que se dizia profetiza fazia o quê? Ela não estava lá para profetizar.
Ela estava lá para matar os profetas. Um pouquinho da história de Jezabel, Gênesis capítulo 16, versículo 30. O rei Acabe, irmãos, ele faz uma coisa, os pais dele, os reis que vieram antes dele, fizeram coisas abomináveis perante Deus. Só que a abominação de Acabe foi ainda maior, irmãos. Diz ali, capítulo 16, versículo 30. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Irmãos, olha aqui para o pastor Helder. A maldade de Acabe superou a maldade de todos os reis que vieram antes dele. Mas o que fez Acabe atingir esse nível de maldade? Nível supremo, é ou não é? Porque se foi maior do que todos, quem está entendendo isso? Mas o que levou ele a bater o recorde da maldade? Diz aqui, E sucedeu que, como se fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Quer dizer, os pecados de Jeroboão, que era ali o seu avô, bisavô, enfim, eram leves. E olha só que Jeroboão entrou na idolatria, cometeu pecados gravíssimos perante Deus, mas tudo que Jeroboão fez, diante do que Acabe fez, era leve, irmãos. Era suave, era fichinha. Ô louco, hein? Quem está entendendo isso? Ele extrapolou o nível supremo da maldade, do pecado. Mais do que todos que foram dele, E sucedeu que, como fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, olha lá, ainda tomou por mulher a quem? Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria, irmãos. Olha o que é escolher uma pessoa errada para casar, irmão. Quem está entendendo isso? Quer dizer, já estava no erro, no pecado, por causa de idolatria, um monte de coisa. Só que ele superou toda a maldade dos que vieram antes dele. Por quê? Porque casou com a mulher errada. Casou com Jezabel. Jezabel se infiltrou naquele reino, não para ajudar Acabe a reinar, mas para acabar com o povo de Deus, para matar os profetas, para levar o povo à prostituição e à idolatria. Olha que coisa. Foi o que Jezabel fez. 1 Reis, capítulo 21, versículo 23. Um pouquinho mais à frente. Ainda sobre Jezabel, olha como que ela era perversa. A profetisa, hein? Meu Deus, imagina se não fosse profetisa, hein? Eu não é? Quem está entendendo isso? Imagina se essa mulher não fosse profetisa. Se dizia profetiza, hein? Misericórdia. Vamos pegar ali o versículo 25. Porém, ninguém fora com Acabe, que se vendera. Repita assim comigo: Acabe, vendido. Esse vendeu, irmão. Para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Vamos lá? Leia ali. Porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Acabe vendido e Jezabel bandida.
É ou não é? Quer dizer, a mulher incitava o homem a fazer coisa errada. A mulher provocava o homem a fazer coisa errada. Por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia faz o quê? Edifica a casa. A tola destrói e a bandida corrompe. Pastor Helder, capítulo... Segunda Helder, capítulo 10, versículo 23. 7. É ou não é? Alterando aqui o livro. Não estou alterando, não. Só estou parafraseando. A sábia edifica, a tola derruba, a bandida treina para a maldade. É ou não é? Leva para o mal. Misericórdia. Mas essa era Jezabel, irmão. Não é? Misericórdia. Mas Acabe se deu mal por causa disso. E aí a Jezabel, o que ela fazia? Ela matava os profetas, como nós lemos lá. Voltando para Apocalipse. Olha só, uma igreja desenvolvida, irmãos. Uma igreja, não é? Cheia de obras, de amor e tal. Mas olha o que a palavra está falando aqui, irmãos. O versículo 20, né? Mas tenho contra ti o tolerares. Irmãos, às vezes a gente tolera aquilo que Deus não tolera. Tem coisas que para Deus é intolerável. E a gente vai deixando na nossa vida. Ele falou, tenho contra ti, vocês estão tolerando ela. Em outras palavras, já era para ter tirado ela. Ela não pode estar ensinando. Ela não pode estar ministrando. Ela não pode estar falando. Quem está entendendo isso? Não é? Às vezes a gente quer tolerar o intolerável. Não vai funcionar. Deus vem contra. Deus vem contra. Quer dizer, a mulher ensinando o povo a se prostituir, a mulher ensinando o povo a adorar Baal, levando o povo para o erro e etc e tal. E diz ali, ó, Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. O que é uma Jezabel na igreja? Cuidado, irmão, com quem você fica falando, essa daí é uma Jezabel. Cuidado, mulher. Às vezes você está chamando de Jezabel uma mulher de Deus, uma serva de Deus. A Jezabel ensinava e enganava o povo o quê? A idolatrar outros deuses e a se prostituir. Já viu essas pessoas que falam, não, todas as formas de amor vale tudo, vale todas as formas de amor. Se a mulher quiser se deitar com a mulher, pode. Se o homem quiser deitar com o homem, pode. Não é? Pode ter casal, trisal, quadrisal, pode ter tudo. Isso é Jezabel. Cuidado para você não chamar de Jezabel quem não é Jezabel. Porque quando a gente aponta o dedo para alguém, é um para a pessoa, 3 para você, 1 para Deus. Saiba discernir quem é Jezabel e quem não é. E a palavra de Deus mostra quem é Jezabel. Não a tua consciência, o teu achismo. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando aqui. Porque talvez quando eu estou pregando aqui, você está pensando em uma irmã da igreja que fala de Jesus Cristo, que prega a palavra, que ensina a palavra, que ensina o amor. Isso não é Jezabel. Jezabel é aquela que ensina a se prostituir, que ensina a idolatria. Deus está me usando para falar com alguém aqui. O tolerar Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam. Esse era o ensinamento de Jezabel. Não crie doutrinas na sua cabeça que não existe. Esse é o ensinamento de Jezabel. E comam os sacrifícios da idolatria. Repita assim comigo: o pecado da prostituição tem prazo. Tem prazo, irmãos. Olha só, a pessoa que entra no mundo da prostituição, ela está caminhando às pressas para o inferno. Mas Deus dá tempo para a pessoa se arrepender. Deus dá tempo, irmãos. Existe um tempo
para o arrependimento. O versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua o quê? Prostituição. Deus dá tempo. Amém? Mas o que aconteceu com a Jezabel? E não se arrependeu. Essa Jezabel de Apocalipse não é a mesma Jezabel do livro de Reis. Porque a Jezabel do livro de Reis, ela foi empurrada da janela, salvo engano, Jeú passou com a carroça em cima dela, matou ela, atropelou. Ela caiu, não sei se ela morreu ali ou morreu atropelada. 3 situações, irmãos. Ou ela morreu na queda, que foi mais suave, ou ela morreu atropelada, mas vamos supor que ela não morreu na queda, ela está lá. Aí vem o Jeú e passa com a carroça em cima dela. Essa, né? E aí qual foi a terceira opção? Os cachorros, que comeram a carne dela. E aí o cidadão fala assim, ó, pega lá o corpo da Jezabel, e foram ver o corpo, não tinha corpo, só tinha os ossos dela. Porque uma palavra fora dita que os cães iam devorar ela. Então a Jezabel de Apocalipse não é a Jezabel do livro de Reis. Então isso aqui é uma alusão ao espírito de Jezabel. Quem está entendendo isso? A conduta da Jezabel. O mesmo espírito, a mesma conduta, a mesma maneira de agir. E acontece. Quer dizer, o espírito que saiu da Jezabel pairou ali em outras mulheres e paira até hoje. Quem está entendendo isso? Amém? Quer dizer, dei-lhe tempo para se arrepender da sua prostituição e não se arrependeu. Mas olha só como que a Jezabel, as consequências para Jezabel no dia de hoje. O versículo 22. Eis que a porei numa cama. Numa cama. De repente a pessoa adoece e fica lá, apodrecendo numa cama. Não estou dizendo que todo mundo está apodrecendo na cama, tem o espírito de Jezabel. Né? Não podemos generalizar. Quem está entendendo isso? Mas tem gente que está apodrecendo na cama porque o espírito de Jezabel está sobre a vida dela. Então, olha só, a Jezabel, que se prostituía e que levava as pessoas a se prostituírem, cai doente numa cama, fica doente numa cama. Só que tem mais. E sobre os que adulteraram com ela virá o quê? Grande tribula. Quer dizer, a pessoa começa a entrar em pânico, começa a pifar, não é? Começa medo, angústia e etc e tal. Você sabia que uma das coisas que mais desencadeiam depressão, angústia, ansiedade e pânico é pornografia? Você sabia disso? Speed de pornografia, speed de prostituição. A pessoa está lá em pânico e tal, porque ela está viciada nessas coisas. Quer dizer, ela está sendo atormentada pelo diabo. Deus está dando tempo para a pessoa se arrepender, a pessoa não se arrepende, quando vê, ela está atormentada, irmão. Ela está em depressão, ela tem tudo, ela tem família, ela tem trabalho, tem pessoas que amam do seu lado, só que ela não consegue ver isso, porque ela está tomada por um espírito de prostituição. Não estou dizendo também que a pessoa que sofre com depressão, pânico, alguma coisa, é por causa de prostituição. Quem está entendendo isso? Não dá para generalizar, não é? Mas tem pessoas que estão sofrendo pânico, ansiedade e por aí vai, por causa do espírito de prostituição, isso é fato. Quer dizer, vem grande tormento, grande tribulação. E diz mais, vamos continuar aqui, tem muita coisa, né? Apocalipse é muito forte. Quer dizer, virá grande tribulação se não se arrependerem das suas obras. Então a pessoa que está nessa prática, seja homem ou seja mulher, cabe o que aqui? Qual que é o recurso que cabe aqui? Cabe o arrependimento. Amém? Simples assim, irmãos. Arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus. Mas se não se arrepender, virá as consequências. Eu até coloquei nos meus status ontem, foi uma frase muito forte do Billy Graham.
ore pelas suas decisões, para não ter que orar pelas consequências. Quem está entendendo isso? Ore pelas decisões. Tome decisões corretas, para você não orar pelas consequências. Amém? Se não se arrepender. E aí, irmãos, o mais triste da prostituição é isso, irmãos. Olha só, a prostituição é uma praga. É uma praga, porque ela não acaba só com a pessoa que se prostitui. Ela acaba com as pessoas que se prostituem com ela e traz maldição para os filhos, irmãos. No pecado de prostituição, os filhos são os que mais sofrem. Infelizmente. Triste uma coisa dessa. É o que diz ali, ó, o versículo seguinte. E ferirei de morte, quem? Os teus filhos. Olha só, a conta maior quem paga ainda, hein? Misericórdia. Não é? A pessoa traz todos os demônios para a vida dela, para a família dela. Ferirei de morte a seus filhos. O que mais está dizendo aqui, ó? Ferirei de morte aos teus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Essa igreja de Tiátira era uma igreja famosa entre todas as igrejas, pelas suas obras, pelo seu amor, porque as últimas obras eram maiores, quer dizer, era uma igreja famosa, conhecida. Só que Deus estava falando, se vocês tolerarem Jezabel, eu vou ferir. E todas as igrejas vão saber que eu sondo os corações e as mentes. Amém? E por que Deus faz isso, irmãos? Para que todas as igrejas entendam que a obra não é do homem, que a obra é Deus. Todas as igrejas vão saber que Deus conhece tudo, irmãos, que não passa nada perante os olhos de Deus. E darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo a vós e ao restante que estão em Tiátira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, né? Como dizem, as profundezas de Satanás. Glória a Deus, para quem nunca conheceu essa doutrina de Jezabel. Louvado seja Deus. E nem queira conhecer, irmãos. Repita comigo: doutrina de Jezabel, prostituição e idolatria. São as profundezas de Satanás. Irmão, prostituição e idolatria, olha só, é a profundeza do diabo. Forte isso, hein? E aí, a pessoa que vai decidir se ela vai viver pela carne ou se ela vai viver pelo Espírito. Olha só, repita comigo: os prazeres da carne penetram as profundezas do diabo. É o que está escrito aqui, ó. A doutrina de Jezabel é isso, profundeza do diabo. Mas lá na carta de Paulo aos Coríntios diz: aquilo que o teu olho não viu, que o teu ouvido não viu, que jamais subiu no coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Quem vive na carne acessa as profundezas do diabo. Quem vive no Espírito acessa as profundezas de Deus. Essa é a diferença. É forte, é ou não é? Tremendo, irmãos. E aleluia por isso. E glórias a Deus. Que outra carga não vos porei. Quer dizer, quem não conhecer essa doutrina não vai sofrer carga nenhuma. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. A sua fé, o seu amor, tudo que você tem, a sua paciência, as suas obras, retenha isso até a vinda de Jesus Cristo. Amém? Pastor, estou praticando as obras, estou no primeiro amor, Deus é tudo na minha vida, é o primeiro, eu tenho sido paciente, eu estou desenvolvendo a paciência, eu estou amadurecendo, eu tenho percebido que as minhas últimas obras têm sido maiores do que as primeiras, eu estou vendo uma evolução, não é?
um crescimento espiritual na minha vida, continue. Até que Jesus venha. Amém? Esse é o anjinho falando, continue, continue. É ou não é? O contrário disso é o Satanás. É o amostradinho. Amém? E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Deus vai dar poder sobre as nações, autoridade. Aí você vai ter autoridade no mundo espiritual, irmãos. Você vai orar, o demônio tem que obedecer. Você vai mandar o demônio embora de alguém, eu não vou sair. Quem é você, Satanás? Quem esteve aqui na sexta-feira, meio-dia? Fogo desce aqui, desce ou não desce? Quem entrou na casa daquela irmã lá? Que o inimigo entrou por causa da bebida, hein? Não é? Na hora da oração eu falei, o Espírito está lá na casa, pode sair de lá agora. Veio aqui. Eu não queria vir aqui. Não vou citar nomes aqui. Mas Jesus expôs publicamente. Eu não queria vir aqui. Eu falei, mas como que você entrou lá? Por causa da bebida. Aí eu falei assim, quem tirou você de lá? Nem toquei, ninguém colocou a mão em nada. Eu falei, quem tirou você de lá? O Todo-Poderoso. Amém? Autoridade sobre as nações, diga glória a Deus. E Deus te dá essa autoridade. Amém? Aquele que vencer terá autoridade sobre as nações. E obviamente, né? Ela foi liberta no nome de Jesus. Agora cabe a ela andar na presença de Deus, permanecer na presença de Deus, para que o inimigo não entre lá novamente. Amém? E aí eu orientei até a pastora Paula para cuidar dela, não é? E para orientar ela. E glória a Deus. Terminando aqui. Irmãos, tem muita coisa aqui, é muita revelação. É ou não é? Olha só. Vamos ficar em pé já, quero já orar com vocês aqui. Eu vou ler esse finalzinho aqui em pé, porque aqui tem mais um entendimento. Fica em pé. Olha lá, tem mais um entendimento aqui, ó, que eu passo para você. Autoridade sobre as nações, amém? Isso, já fica em pé, que eu vou passar aqui mais uma revelação forte para você aqui. O versículo 27. O que diz aqui, meus amados? Com vara de ferro as regerá. Quer dizer, a pessoa recebe autoridade e reger com vara de ferro está entreligado ao reinado do Messias, que também vai reger, vai governar com vara de ferro. Apocalipse 12:5, se você quiser marcar aí, você marca, vai falar sobre isso lá. Com vara de ferro a regerá. Mas aqui tem um detalhe importante, irmãos, que eu preguei na sexta-feira e eu tenho falado aqui esses dias. Você vê como que é tremenda a palavra. Na sexta-feira Deus me deu esse entendimento. E isso aqui complementa o estudo do Apocalipse de hoje. Olha como que a gente tem que estar ligado com o Espírito, né? Com vara de ferro os regerá. Olha isso aqui, ó. E serão quebrados como vasos de... Olha só. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida. Olha aqui para o pastor Helder. Olha aqui para o pastor Helder. Quem veio na sexta-feira não responde. Nem quem assistiu na live. Nem quem estava hoje de manhã na reunião com os obreiros. Ser quebrado como vaso na mão do oleiro é uma coisa ruim ou é uma coisa boa? Uma coisa? Uma coisa? Uma coisa boa ou uma coisa ruim? Uma coisa ruim ou uma coisa boa? Quem acha que é ruim, levanta a mão. Não, mas levanta a mão, não fica tímido não, vai, levanta. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Quem acha que é uma coisa boa? Levanta a mão. É uma coisa boa, sim ou não? Não. Não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. Diga assim comigo, é uma coisa péssima. É péssimo, irmãos. Olha só. Serão quebrados como vaso na mão do oleiro. Não, pastor, que heresia é essa? Essa canção é tão linda, eu quero ser um vaso, né? Quebra a minha vida. Coitadinho, coitadinho. Não sabe o que está pedindo, irmãos? Não sabe o que está pedindo. Essa canção é linda, é ou não é? Eu já cantei ela muitas vezes na igreja, mas ultimamente eu não estou querendo cantar ela muito, não. Jeremias 18, vou te explicar por que eu não estou querendo cantar ela. Mas se você quiser cantar, fique à vontade, eu não estou proibindo ninguém, não. Você pode cantar. Até quem for abrir o culto ali pode cantar. Ó. Já pensou, Lisana? A Ana ali, ó, a Érica, o pessoal, fique à vontade, você pode cantar quanto você quiser. Olha só, Jeremias 18, 4. Vou explicar para você por quê. 18, 4. O profeta vai até a casa do oleiro, ok? E aí ele vê uma cena, o oleiro trabalhando sobre as rodas, e diz assim, ó, como o vaso que ele fazia de barro, vamos lá, o que está escrito, igreja? Se quebrou na mão do... Onde está a revelação aqui? Onde está a revelação aqui, ó? O vaso se quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, mas o vaso se... Então, quando o vaso se quebra, quando o ser humano se quebranta, quando o ser humano se arrepende, reconhece os seus erros, né? Um quebrantamento, meu Deus, eu estou aqui me quebrando nas tuas mãos. E aí diz, tornou a fazer dele outro. Então, quem tem que quebrar não é o oleiro que quebra o vaso, é o vaso que tem que se quebrar na mão de Deus. Pastor, e por que Deus não pode quebrar o vaso? Porque quando Deus quebra o vaso, não tem mais o que fazer. Jeremias 19, 10. Olha ali, ó. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo. Prossiga. Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu, Deus quebrando, este povo e esta cidade, vai lá, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. Quando Deus quebra o vaso, não tem mais o que fazer, irmão. Não tem o que fazer. E vai lá, e diz ali, ó, e os enterrarão em Tofete. Quando Deus quebra o vaso é enterrado em Tofete. O que significa a palavra Tofete? Lugar de chamas. Qual é o lugar de chamas que a Bíblia trata no livro de Apocalipse? A segunda morte, o lago de fogo e de enxofre. Não tem mais o que fazer, irmãos. Então, para aquele povo do Apocalipse, Deus está falando, com vara de ferro regerás, e quebrarás a nação como se quebra o vaso na mão do oleiro. Volta lá em Apocalipse, onde estava o versículo. Quebrarás, né, a nação como se quebra o vaso na mão do oleiro. Ele diz ali, ó, né? Como também eu recebi de meu pai. Quer dizer, não vai ter o que fazer, irmãos. Para aqueles que persistem na prostituição, na idolatria, na doutrina de Jezabel, vai chegar uma hora que a vara de ferro vem para quebrar, e aí não tem o que fazer. Agora, quando o vaso se quebra na mão de Deus, aí é diferente. Quem entendeu isso? Eu não canto mais essa canção, não. Quebra a minha vida, não. Deixa para lá esse negócio aí. E às vezes, até Deus tem misericórdia, até pela nossa ignorância. É ou não é? Mas olha só, a gente tem que perceber a Bíblia nas entrelinhas. Às vezes é um detalhe que faz toda a diferença.
Tem gente que está quebrando, cantando, quebra minha, e até chorando aí, né? Quebra minha vida. Deus está lá olhando lá e falando, não vou quebrar não. É ou não é? Não vou quebrar não. Se eu quebrar, meu filho, você nunca mais se levanta. Seu amostradinho. É nós que temos que nos quebrar diante de Deus. Quem entender essa palavra? Amém?